Boa tarde. Estamos dando início a mais um prosa com artista. Vamos só aguardar as pessoas públicas chegarem pra gente dar início. Olá, boa tarde. Vamos começar com prosa com artista, com a Ruth Rosa. É um prazer. E a gente vai convidar ela pra gente começar também as apresentações, né? Deixa eu ver se consigo chamar a Ruth aqui nessa conversa. Olá, Ruth. Você me ouve bem? Tá tudo bem? Tá, tudo bem. Tô ouvindo bem. Que ótimo, eu também te ouço. Ah, É, ótimo. a gente vai dar início aqui, fazer só uma apresentação rápida, né? A gente tá anunciando já a prosa com artista, que é um movimento que a gente faz convidando o artista para essa conversa, para a gente entender um pouco da produção, das estratégias, dos movimentos, né? Eu não estudo. E, e nessa edição, para quem não conhece antes, também é interessante dizer, eu sou o Jean, curador, estou curador no Galpão Bela Maré. E nessa edição a gente tem uma parceria com o eixo do Observatório de Favelas, que também somos parte, que é o eixo de políticas urbanas. E parece que a Ruth caiu. Mas só para a gente terminar, e essa é um projeto que esse eixo está fazendo entre artistas da Rocinha e artistas da Maré, com um recorte em artistas da música. E é, e é por isso que Ruth hoje está aqui para compor essa conversa comigo, e a gente vai aí conversar um pouquinho. Vou chamar ela de volta aqui para a gente dar início a essa conversa. Oi, Ruth, voltou. Ui, acho que agora vai, hein? Ó, eu me apresentei um pouquinho da proposta desse diálogo do Memória e Música, que é com artistas da música aqui da Maré, da Rocinha. E uma dessas pessoas é você, por isso você está aqui com a gente hoje nesse prosa. Então se apresente aí pra galera, conte um pouco sobre você, sobre o que você faz. Bom, meu nome é Ruth. Eu sou baterista, como artista, né, falando. Eu sou baterista da Canto Cego. Eu já toco tem bastante tempo, bastante anos, na verdade. Não vou falar porque senão eu vou acabar entregando minha idade. Mas eu já toco, já toquei em outras bandas da Maré também, Café Frio.
Tem um percurso longo com a minha banda, já tem uns 7 anos já que a gente está junto. E atualmente a gente vem fazendo o que dá para fazer, né, no momento, que é produzir conteúdos dentro de casa, durante a pandemia. E aí tem também a questão de tá deixando as redes sociais mais fluidas, né, e reverberando mais. E eu toco desde a adolescência, comecei tocando na igreja. Na Maré eu já fiz parte de alguns movimentos, como Rock em Movimento, ali mais tocando, né? Não tanto na produção. Mas já tive um tempo também mais próximo da Lona Cultural, da Maré, nos eventos que tinham lá também. Mais tocando também do que produzindo. Já toquei em alguns eventos pela Maré e basicamente eu tô mais por dentro ali daquele grupo do rock ali dentro da Maré, né? Além de alguns outros projetos que não tenha nada a ver com música, mas tiveram outros projetos também que eu já fiz parte quando eu trabalhava da Redes, como supletivo, mobilização, enfim. Esse é um sumário do que eu faço, do que eu fiz, né, também. É interessante que você trouxe uma dimensão que você começou a fazer música na igreja. Sim, sim. Comecei tocando na igreja com 12 anos. 12 aninhos de idade. Nossa, que legal. É interessante que a gente sempre, em algumas conversas com pessoas produtoras, artistas do território da Maré, a gente traz um pouco dessa dimensão, né, da igreja como um lugar onde surgem muitos artistas e principalmente artistas da música, ou quando não é a música, é artistas da cena que vão pro teatro e Uhum, etc. Então é um lugar também que fomenta muito, assim, que diz muito sobre cultura também. sim. E aí, interessante ver isso aí no seu sumário, porque é uma coisa que às vezes eu fico refletindo, assim, muito importante. Queria A entender. igreja, a igreja, apesar de ser um lugar. Eu tenho as minhas diferenças com a igreja, né? Os meus complexos com a igreja, mas apesar dela ser um lugar que, por exemplo, pelo menos na minha experiência pessoal, foi um lugar que me oprimiu muito, ao mesmo tempo dessa onda artística, ele te dá um. É quase que um incentivo mesmo, porque ali na igreja, por exemplo, pelo menos para mim, que não tinha condições de pagar uma aula de música ou coisa do tipo, eu tinha disponível instrumentos musicais, onde eu podia estudar, tinha escola de música, onde eu poderia estar fazendo aula com os professores. Tem uma parte de coreografia, para quem mais quer mais da dança. Tem uma parte teatral da igreja também, nas festividades que eles fazem teatro. Então, muito artista sai de dentro da igreja justamente por isso, porque é um local onde você tem acesso. Às vezes de uma forma meio errônea, mas você tem acesso àquilo tudo que você não teria se você não estivesse dentro da igreja, né? Porque era, pelo menos na minha época, era muito difícil você ter projetos sociais voltados para a música. Depois veio a Petrobras com as escolas municipais, mas no início não tinha muito. Então a igreja ela ainda é uma porta, né, aberta para as pessoas descobrirem que elas são musicistas ou atores, atrizes e por aí vai. É interessante porque eu também vim da igreja, né? A igreja foi um lugar que me inspirou muito a pensar e depois fazer arte, por exemplo. E também sou músico, então essa conversa aqui é muito cara para mim também, porque no sentido de que hoje não tenho mais tanto envolvimento com a música, mas foi também nessa coisa da igreja que eu aprendi a tocar teclado. E aí me Hum, motivou depois a fazer piano, por exemplo. É, que achei dificílimo, abandonei, óbvio. Por causa de toda é aquela. difícil mesmo. Porque tem a coisa assim, da música, do que você gosta, e também tem das atribuições da música, né? Tipo, leitura de Sim, claro. solfejo, de, enfim, Uhum, partitura. Aquilo tudo foi me amedrontando. E aí meio que me afastou um pouco, assim. Mas recordo e também coloco a igreja nesse lugar, assim, que fomentou um uhum, pouco disso em mim, né? De fazer peça, de da coisa do próprio canto, etc. Então, são lugares que a gente está trazendo aqui que são importantes assim nas trajetórias, eu acho que de boa parte de pessoas musicistas e músicos aqui, de territórios de periferia principalmente, onde a coisa do ensino da música, por exemplo, não é uma coisa ainda comum, né? Se não for na igreja, por exemplo.
Eu queria entender com você, Ruth, como é que chegou esse convite em você, assim, para participar? Ih, ela caiu de novo, gente. Vamos tentar chamar a Ruth de volta. As pessoas de casa estão me ouvindo bem? Tá tudo bem a conexão? Vou ver o que aconteceu com a Ruth, chamar ela novamente. Olha, quem falou aqui da vaquinha? Deixa eu ver. Para todos, assim, a gente precisa muito de uma internet boa. E nesse período é uma questão, né? Que os movimentos todos acontecem por aqui e a gente tem uma internet muito precária. Eu e Ruth, enquanto conterrâneos aqui da Maré, a gente sabe bem dessas dificuldades. Ó, parece que ela voltou, vamos chamar de volta. Aqui, a Ruth. Oh, voltou. Será que agora vai? Tomara. Então, Ah, tava vai. falando aqui com a galera sobre essa nossa dificuldade mesmo com a internet, né? É verdade. Nesse território. Então, é sempre um desafio fazer coisas assim, lives, É, entre pra outras participações. pra te dizer a verdade, eu vim pra Tijuca, pra casa do Magrão e da Roberta, justamente porque a minha internet é muito ruim, onde a gente mora, né? Porque a gente fica refém de determinadas internet, né? Operadoras. E aí, só que tá acontecendo, o que tá acontecendo não é que tá caindo a minha conexão, eu tô parando de te ouvir. Aí, quando eu fico tentando atualizar pra ouvir você, eu não tô conseguindo. Aí eu tenho que sair pra voltar de novo pra conseguir voltar a ouvir, entendeu? E eu não sei exatamente o que tá acontecendo. Agora, por exemplo, eu não tô me vendo mais, não tá aparecendo. Mas se tiver rolando áudio, tá ótimo. Tá rolando áudio, também não consigo te ver, mas se o público estiver conseguindo ouvir a gente. Ah, Que você foi? apareceu, ó, pra mim agora. Que Não, bom. agora Eu apareço pra você? Tá tudo bem? aparece. Ah, Agora vai, agora vai. beleza. Então, eu tava perguntando justamente, comecei a fomentar e problematizar a coisa da internet, né? Que a gente Hum, tem uma internet muito ruim, assim, na periferia mais ruim, mas a nossa internet como um todo da cidade é ruim, né? No Brasil a internet é ruim. E eu tava perguntando como é que chegou esse convite em você, desse projeto Memória e Música, dessa conexão entre artistas aqui do Território da Maré com artistas da Rocinha. tinha trabalhado em outros projetos com o Lino, que também não tem nada a ver com música, mas com pesquisa. E aí o Lino, há um tempo atrás, acho que foi ano passado, até dezembro mais ou menos, ele me chamou para fazer parte de um podcast. E aí, nesse podcast, a gente conversava sobre a interferência da música na favela, né? O que estava acontecendo naquele momento, o que, que a gente poderia fazer naquele momento para lidar com arte, para continuar fazendo arte no momento que a gente está. E aí, inclusive, na verdade, eu falei tanto que eu achei, eu falei assim, nossa, esse pessoal nunca mais vai me chamar para fazer nada. E aí, logo depois, vocês vieram me chamando para fazer uma conversa. E aí, fiquei muito lisonjeada. Falei assim, pelo menos não falei besteira, né? Eu acho. Espero não falar de novo. Não, tá tudo certo, tá tudo bem. É, Você contou um pouco aí do seu sumário, bem sucintamente. Eu queria ouvir mais de você, assim, sobre a sua trajetória. E aí, pautando um pouco, esse tempo presente que a gente vive, assim, como é que isso também impacta na sua trajetória, nos seus trabalhos, na sua condição enquanto artista, né? Pensar que, tipo, até a pandemia acontecer, a gente estávamos num fluxo e como essa interdição, ela interfere, assim,
em você, na sua banda, nas coisas que você faz para além da sua banda? Cara, assim, na verdade, até hoje eu tenho um pouco de dificuldade para me enxergar como artista. Às vezes, eu não sei se por loucura da minha cabeça, eu me enxergo mais como instrumentista do que como artista. Como se o instrumentista não fosse um artista também, né? Loucura da minha cabeça. E aí, depois que eu comecei a me enxergar mais como artista e fora instrumentista, quando eu entrei na Canto Cego de fato. Porque antes eu tocava em outras bandas, mas eu tocava por tocar, porque eu queria tocar, eu sou muito fominha. Até hoje, inclusive, se me chamarem pra tocar em qualquer lugar, eu vou tocar de graça, com dinheiro, sem dinheiro. E aí, quando eu entrei na Canto Cego, eu comecei a me enxergar mais como artista, porque as pessoas já estavam mais ligadas à arte, né? A Roberta, ela tem uma coisa muito forte com a poesia. O Magrão, ele é artista plástico, porque ele é grafiteiro. O Rodrigo fazia produção cultural na faculdade. Então, todo mundo já estava meio ligado à arte. Eu que era, tipo, o bebezinho, né, da banda, assim. Entrei completamente avoada, a mais avoada até hoje, inclusive. Então eu tenho essa dificuldade de me enxergar como artista. Porque a única coisa que eu falo é assim, gente, pelo amor de Deus, senta na bateria, toca o que tiver de tocar, ou qualquer outro instrumento, a gente toca ele na hora e acabou. Só que isso é arte, né? A gente não entende muito bem. Mas aí, partindo da atualidade para o que está acontecendo na minha banda, foi que a gente, inclusive, está fazendo um levantamento agora sobre shows que a gente vinha fazendo ao longo dos anos. E teve ano que a gente fez 38 shows, assim, 40 shows. E a gente passou praticamente 2019 inteiro com, acho que um ou dois shows, se não me engano. 2019 não, desculpa, 2020, que foi quando começou a pandemia. E aí, quando chegou a pandemia, a gente ficou meio sem chão. A gente ficou tipo assim, e agora o que a gente faz? E a gente tava com várias coisas engatilhadas. Tinha acabado de tocar no Rock in Rio, então a gente tinha várias coisas para fazer durante esse tempo. E aí a gente falou, caramba, e agora o que a gente faz? E aí a gente fez o que, na verdade, é o que todo mundo está fazendo agora, que é o que nos resta fazer, que é a gente se adaptar ao tempo que a gente está vivendo. A gente não pode simplesmente tacar o doido e começar a tocar na rua, porque por motivos óbvios, né? Então a gente começou a fazer muita criação de conteúdo, e aí a gente tem feito muitas coisas sobre curiosidade da banda, tem produzido bastante, tem aproveitado esse tempo para produzir, para compor música nova. Apesar da dificuldade, porque nesse tempo muita gente morrendo, pessoas passando necessidade, a gente mesmo está tendo uma dificuldade financeira, às vezes também, porque os trabalhos não são a mesma coisa. Então é difícil você se concentrar mesmo para você fazer o que você tem que fazer como artista no meio do caos que a gente está vivendo, né? Mas a gente tem tentado superar, a gente tem vindo se encontrando, fazendo encontros semanais e vendo o que a gente consegue fazer, porque a ideia é essa, não ficar parado, né? Porque se até a Marília Mendonça teve que vender o carro dela porque tá passando dificuldade, que dirá a gente que é artista independente, na cena do rock, que é uma cena completamente controversa, né, nesse Brasil de 2021. Então, a gente tá indo, tá indo. Não vamos desistir, não vai ser o corona que vai fazer a gente desistir. A não ser que surja outra coisa, eu não sei, mas o corona não vai ser. Fiquei aqui lembrando das suas passagens, né, por alguns lugares e tanto no sentido musical quanto em outras instituições do território, pensando, refletindo Maré. E aí eu queria trazer para você uma pergunta, que é qual é a sua relação com esse movimento rock? E como é que você enxerga essa relação também com o território? Cara, então, na verdade, eu nunca me enxerguei como roqueira. Na verdade, eu continuo não me enxergando muito como roqueira, porque não é o que eu costumo ouvir. Apesar de ser uma coisa que eu adoro tocar principalmente, não é o tipo de música que eu ouço. Mas eu acabei estando inserida com todo o prazer do mundo na cena rock ali da Maré. Eu comecei a tocando com a Café Frio, que era uma banda de 2007, 2008. Quando a cena do rock ainda estava lá no Sobrado, lá na João Magalhães, no Timbal. E já tinha um tempo, aquilo ali foi. Eu tô dizendo da minha perspectiva, né? Mas a cena rock já acontecia há muito tempo ali na Maré. E aí, quando a gente entrou, eu fiquei tipo, beleza, tô tocando numa banda alternativa, underground. O rock, ele veio mais presente depois com a Canto Cego, que é bem mais rock do que a Café Frio era.
E acabou que eu andava muito com o Henrique. Você provavelmente deve conhecer o Henrique, que trabalha na Redes, conhece todo mundo, Henrique Gomes. Conheço, conheço. Então, roqueiro nato, né? E aí eu sou muito amiga dele, e na época a gente virou muito amiga, eu comecei a trabalhar na Redes, ele também trabalhava, e ele meio que inseriu esse mundo roqueiro na minha cabeça, assim, na minha mente. Inclusive foi ele que me botou na Canto Cego, praticamente. E aí foi quando eu comecei, de fato, a ouvir muito rock, a fazer muito cover. A Lona Cultural na época tava bombando. Sexta-feira, a Lona já tinha virado um point, né? Então, sexta-feira, não importa a banda que tivesse, não importa o que tivesse, a lona ia estar cheia dos roqueiros, capa preta, que inclusive é uma característica muito forte da Maré. A Maré tem muito roqueiro, só que o que faltava na Maré era um point. E aí você criou um point, foi a lona cultural da Maré, e aquele point funcionou. Era um lugar estratégico, né? Porque é na divisa, então, apesar, às vezes, ruim ter sido divisa, mas acabou que meio que abraçou as duas áreas, assim. Tinha a galera da Baixa, tinha a galera do Timbal, tinha a galera do Pinheiro, tinha a galera da Nova Holanda, tinha a galera do PU. Então foi um lugar que abraçou. E depois acabou, não sei o que houve com a lona, acho que por falta de recurso também, né? Principalmente nesses tempos. E aí tinha o Zé Toré ainda, mas que hoje, infelizmente, hip Zé Toré virou o espaço de pagode. Nada contra pagode, adoro pagode. Mas virou um espaço de pagode funk. E agora, finalmente, a gente achou um outro point, que é a tabacaria lá do Pinheiro, né? E até então tava rolando uns eventos de rock por ali. E espero que volte em breve também. Inclusive, fica o convite para quem não conhece, tabacaria, cerveja barata, é um ótimo lugar, legalize. E, e a gente fica um pouco, como que eu vou dizer? Um pouco carente de lugares, assim. A Maré, todo mundo acha que é muito pagode, muito funk, e de fato é. Só que a gente tem muito roqueiro também. E é bom a gente se entender como um roqueiro, por mais que eu não queira me inspirar como roqueira. E aí é bom a gente entender que a gente precisa desses lugares, que a gente precisa do apoio para esses lugares. Né? A gente vive muito nessa questão de ficar sempre perguntando o que a gente poderia fazer, mas eu acho que não é só com a grana, eu acho que é você indo lá, apoiando, indo nos eventos quando for possível. Enfim, mas aí foi meio que nessa bagunça assim que eu me encontrei como roqueira na Maré. E apesar das dificuldades, né, de a gente tentar manter uma cena rock dentro da Maré com tanta reverberação de funk e de pagode, ela se sustenta. Né? O rock ele sustenta independentemente dos anos. Acho que é um dos poucos gêneros que você pode falar assim, dos anos 80, dos anos 90, 2000, 2010. É difícil você fazer isso com pagode e funk. Teve um momento que eles deram uma esmilinguida. Assim. O rock não, o rock ele sobrevive a tudo que é. É interessante você trazer a lona, né? Que tinha aqueles shows de rock com várias bandas. E realmente era um encontro e um lugar também de possibilidade para essas pessoas roqueiras aqui do território. Eu lembro Uhum. de alguns amigos, assim, e que iam e se juntavam para ir, tipo, ao Garage, por exemplo, que era também um lugar. Então as pessoas se mobilizavam do território para ir para um outro, para poder experienciar essa coisa do rock mesmo. Então as pessoas tem uma comunidade, né, acontecendo. Então era mesmo a Lona surge como esse espaço de possibilidade para esses encontros, né? E aí para roqueiros de muitas gerações também, né? Tipo, tinha uma galera nova também, uma galera já, Verdade. né, tipo, de algum tempo e de pensar, pode falar. Não, acho que a Lona chegou a formar roqueiros, assim. Acho que tiveram pessoas que começaram a gostar de rock e a partir do momento que começou a frequentar a Lona, né? Que foi isso, tinha pessoas muito novas lá, tinha muitos adolescentes. E aí a galera começou a frequentar e a galera simplesmente virou roqueira graças à Lona. Acho que a Lona foi até um marco na vida de muita gente, porque rolou durante bastante tempo. E é uma Tava aqui, pena hoje em dia. sim, tava aqui buscando o nome do evento, é Favela Rock, na Lona Isso, Cultural da favela Maré, pra gente, cover. enfim, chamar aí para uma possível volta depois dessa pandemia, que ela não Ah, consiga trazer de volta com recurso aí, sim, enfim, sim. essa ação que era muito importante, que foi muito importante na vida de muitas pessoas roqueiras e jovens roqueiros aqui. E a tabacaria é esse lugar, né, da cerveja barata, do encontro hoje, né, que fica ali no Pinheiro.
Então, onde as pessoas conseguem também botar ali suas playlists, escolher suas músicas e curtir um rock É democrático, bem democrático. democrático. E então tem um pouco dessa característica do que resta depois também dessas ações que acontecem lá, aqui, né? Tipo, aqui e lá. Que assim, para quem, Uhum. né, falo aqui porque eu estou em Maré, mas para quem não conhece lá, naquele território. E, e referencia muitas pessoas, porque existe também uma dinâmica que não é diferente, Ruth, na arte, por exemplo. A gente discute muito que chega pra gente muitas qualificações técnicas profissionais no sentido da informática, da panificação, do cabeleireiro. Então, e aí cria uma discussão do que chega pra gente, né? E aí entende, e a gente acaba reduzindo, assim como nas qualificações do que eu posso ser, se eu posso ser artista, se eu posso ser músico, se eu posso ser pintor, enfim, tantas outras coisas, acabam condicionando a gente a outras profissões, a outros rumos. Não sei se vocês têm esse sentimento assim, né? As coisas acabam ficando distanciadas e não é diferente, por exemplo, quando a gente vai pensar nesse lugar, por exemplo, do rock, né? Quando a gente pensa favela, né? Uhum. As pessoas criam essa leitura Exterior. de que só é funk, mas que Sim. existe várias tribos aqui dentro, né? Então, vários Inclusive, movimentos musicais. cara, tem uma coisa interessantíssima que em 2009, 2008, nossa, eu tô entregando minha idade de qualquer jeito, né? Mas, há muito tempo atrás, eu acho que 2009, por aí, eu fiz parte do Musicultura, que era da Casa de Cultura. Era um projeto de pesquisa que tinha junto com a FAPERJ. E aí, quando eu entrei, eles estavam na pesquisa justamente disso. Eles queriam identificar qual era o gênero que mais se ouvia dentro da Maré. E aí, quando eu cheguei aí para um lugar para apresentar esse trabalho em Angra dos Reis, e foi engraçado porque, obviamente, todo mundo chegava com funk ou pagode. E, por incrível que pareça, o que mais, segundo a pesquisa, o que mais se ouvia dentro da Maré era Roberto Carlos. Então, assim, a gente chegou na conclusão. Pois é. A Que gente chegou na conclusão, loucura! na verdade, o funk não é que ele é ouvido mais. Obviamente, eu acho que o funk hoje se popularizou muito mais, né? O funk se tornou muito pop, né? Então tá como diria, mais comestível, né? Pela massa. Então, mas é engraçado que o funk ele só é mais alto. A gente chegou nessa conclusão, que o funk, na verdade, ele é mais alto. É diferente. Quando você vai ouvir o Roberto Carlos, a minha vizinha ouve muito alto, mas geralmente as pessoas colocam baixinho na sua casa. Só que o funk não. Quando o funkeiro quer ouvir o funk, ele abre lá a maletinha do carro